my sweet, hold me love, hold me God, and I shout, a sound for the soul, a portal, I travel through time, all my senses burn, the portal command, the portal can... Olá, bom dia a todos. Esse vídeo tem como objetivo trazer algumas matérias do concurso de forma mais objetiva. Nós conseguimos montar a apostila comentada, foi um sucesso total, e também o nosso cursinho tem tido uma visualização de vídeos do YouTube muito grande. Então eu decidi fazer esses vídeos mais objetivos para a gente conseguir passar para o pessoal o conteúdo de forma objetiva e tranquila, né? Eu vou abordar o Estatuto do Servidor Público com as suas alterações. A Lei 3.214 de 64, ela altera alguns dispositivos, não é muita coisa, né? O artigo 20, 21, 22, 26, a 43 e o artigo 16, a linha C apenas, e o artigo 17. Então, recapitulando, eu estou dizendo que nós vamos tratar do Estatuto do Servidor analisando os dispositivos que foram revogados, né? Que é o artigo 20, que trata da interinidade, 21, 22, o 26 ao 43, que trata da promoção, a linha C do artigo 116 também foi revogada, e o artigo 117. Quem nos mandou foi essa informação foi o Geraldo Emílio Alves de Souza. Ele mandou por e-mail, ele também está fazendo concurso e ele é do interior. Então vamos começar. A lei que trata do Estatuto do Servidor Público, ela é de 1952, né? A Lei 869, de 5 de julho de 52, que foi sancionada por Juscelino Kubitschek, na época que ele era governador de Minas Gerais. O primeiro artigo, esta lei regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionários civis do Estado. Aí eu fiz aqui os comentários nessa apostila de maneira que a gente conseguisse trazer algumas noções, alguns conceitos jurídicos do que o artigo dispositivo legal traz, né? E aqui a gente pode observar o seguinte: a Constituição Federal trata dos servidores públicos civis desde o artigo 37, que trata da administração pública, ao artigo 41, trazendo expressamente a forma de ingresso no serviço público, os requisitos a serem preenchidos, o prazo de validade do concurso, aspectos gerais a respeito da remuneração e alguns direitos, aposentadoria, greve e sindicalização. Sendo assim, a lei que trata do serviço público estadual não poderá contrariar os dispositivos constitucionais. Então nós temos a hierarquia das leis, onde nós temos a Constituição Federal e abaixo a Constituição Estadual, seguindo as leis estaduais, né? Então nós temos que essa Constituição Federal, ela que vai determinar as regras básicas, né? Ela, na hierarquia das leis, ela tem a Constituição, ela vai sobrepor qualquer lei, né? E a Constituição Estadual, ela vai trazer matérias explicando detalhes de maneira que exemplifique melhor o que a Constituição Federal não trouxe. E as leis estaduais, elas têm como
objetivo detalhar algumas matérias, sendo nesse caso aqui o Estatuto do Servidor Público Estadual, né? O artigo 2º, ele traz a definição do que é funcionário público. Aqui, ó, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, né? Então aqui a gente já conceitua o que é investidura, posse e provimento, né? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Esse cargo em comissão aqui, no caso do sistema prisional, é o diretor de unidade. Ele é um cargo de livre nomeação e exoneração, e inclusive chamado de recrutamento amplo, porque ele pode ser preenchido por qualquer cidadão, né? Não há necessidade de que essa pessoa seja servidor público de carreira, né? A investidura depende de aprovação, né, de concurso público. Esse provas e títulos aqui, geralmente em alguns concursos, a pessoa, ela tendo uma graduação, ela tendo um curso, ela consegue inserir na segunda etapa do concurso público. Na primeira etapa, a prova objetiva, e como critério de desempate, ela traz essa prova de título. A posse é o ato de provimento do cargo público, e o provimento é o preenchimento do cargo. Então nós temos provimento por reintegração, pela posse, pela reversão, tudo isso a gente vai trazer mais à frente. Artigo 3. Cargo público, para os efeitos desse estatuto, é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Ou seja, cargo público, ele preenche 3 requisitos. Ele é criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado, né? Então esses são os requisitos do cargo público, criado por lei, número certo e com denominação própria, e pago pelos cofres do Estado. Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões previamente fixados em lei. Aí aqui nós fizemos um comentário a respeito aqui, trazendo um dispositivo da Constituição Estadual e mais à frente o artigo 37 da Constituição Federal. Esse dispositivo da Constituição Estadual, ele não vai cair no concurso, mas ele é para você ter uma base, ter um norte a respeito de como é que funciona a questão do aumento salarial, né, do reajuste salarial. E já o artigo 37 que eu trago mais embaixo, ele vai cair no concurso de agente. Então é importante você estar atento, né? Os reajustes salariais serão de iniciativa do governador, conforme a Constituição Estadual, no artigo 66, inciso 3, a linha B. Lembrando que eles não podem ultrapassar o teto estipulado previsto na Constituição Federal. Além disso, são irredutíveis, conforme artigo 37, inciso 15. Sendo assim, para efeitos de remuneração, observar-se-á o dispositivo no artigo 37, inciso 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o subsídio dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso disposto nos artigos 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º. Ou seja, o subsídio dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal,
é o teto máximo que o servidor público pode chegar. E com base nisso, as outras remunerações, elas seguem uma porcentagem, né, acompanhando aí conforme que nós temos aqui na Constituição. Na Constituição Estadual segue a seguinte redação do artigo 24. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o artigo 7 desse artigo, o parágrafo 7 desse artigo, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Aí agora no artigo 4, nós vamos tratar de cargos de carreira ou cargos isolados. Então, nós vamos conceituar o que é um cargo de carreira e o que é um cargo isolado, né? Cargo de carreira é o cargo que existe progressão. A permanência na carreira leva a alcançar classes mais altas, feito para estimular a permanência do servidor na carreira. Cargo isolado é aquele que não é organizado em carreira e não possui progressão. Então, é simples. Cargo de carreira tem promoção e progressão. Cargo isolado não tem a promoção. A pessoa entra como servidor, né, 1A, por exemplo, e ele aposenta como servidor 1A. No nosso caso, nós chegamos até o número 5, né, o nível 5 e o grau J. Então, no nosso caso, servidor público, agente penitenciário. Então nós temos essa característica, a nossa carreira tem essa característica, nós somos servidores de cargo de carreira. O artigo 5º, definição de classe. Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento, né? Classe, pessoas que exercem a mesma profissão tendo o mesmo padrão de remuneração, sendo que uns podem receber mais que os outros, tendo em vista vantagens pessoais. Carreira é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Então, classe ASP 1A, né? ASP 2A, aí você tem duas classes, né? O 1A e o 2A. ASP 1A, ASP 1B, você tem o que? Você tem uma classe. Então você tem 5 classes no sistema prisional. É igual na polícia militar, né? Vamos supor, aí tem o soldado, é uma classe, a classe dos cabos, dos bombeiros, né? E a categoria é todas essas classes, né? E aqui a carreira é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Carreira é o resultado da progressão. Sendo assim, as classes serão definidas pelo seu posicionamento dentro da carreira. Artigo 7. As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. Cada profissão terá um regulamento que irá definir a forma de atuação do servidor. Nós temos a lei da carreira nossa, de que trata a lei que trata da nossa carreira, né? Então nós temos um regulamento próprio que vai definir a nossa promoção, a forma de ingresso na carreira, a definição dos aspectos, a competência, né? As atribuições. Parágrafo único. Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes. O parágrafo único traz a sua seguinte redação, comentário nosso. As diferentes classes de uma profissão podem praticar as atividades incumbidas a determinada classe. Artigo 8º. Quadro é o conjunto de carreiras, de cargo isolado e de funções gratificadas, né? Então quer dizer, quadro, né? Conjunto de carreiras, de cargo isolado e de função gratificadas. Então nós temos um quadro. Esse quadro ele é composto por funcionários de cargo isolado, de cargo de carreira e de função gratificada. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, nem entre os cargos ou funções gratificadas. Essa equivalência aí, ela é uma equivalência no sentido de trazer financeiramente uma equiparação. A Constituição veda a equiparação
no artigo 24, né? É vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Aí eu trouxe um exemplo dos delegados de polícia que querem fazer querem equiparar os promotores para fins de remuneração. Aí agora nós vamos tratar do provimento, né? Provimento é o que, gente? Provimento é o preenchimento do cargo público, né? O provimento é você preencher. Como é que você preenche? O cargo está vago, vazio. Ou você nomeia o servidor, ou você retira ele da sua aposentadoria e reintegra, ou você transfere, ou você você age nessa perspectiva aí, né? Você reintroduz ele foi demitido, ele retorna. Isso é o provimento, é você preencher aquele cargo que está vago. Dessas maneiras aí que eu disse, né? Os cargos públicos serão acessíveis a todos os brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer. A Constituição prevê que os cargos sejam acessíveis aos brasileiros natos e naturalizados, e em determinadas circunstâncias aos estrangeiros, conforme prevê o artigo 37, inciso 1º. Brasileiro nato e naturalizado, a gente vai no artigo 12 da Constituição Federal. Lá vai tratar do brasileiro nato, do brasileiro naturalizado e do estrangeiro também. O parágrafo único. Os cargos de carreira serão de provimento efetivo, os isolados de provimento efetivo ou em comissão, segundo a lei que os criar. Então, cargo efetivo isolados de provimento efetivo ou em comissão. O de carreira e provimento efetivo é quando a pessoa presta um concurso público, né? Ela presta um concurso e ela toma posse. Os isolados de provimento efetivo é quando, né, como eu disse aqui, a pessoa vai passar em um concurso público e ela vai tomar posse. Em comissão, quando a pessoa ela recebe um convite para assumir um cargo. Esse é o cargo em comissão. É o cargo de livre nomeação e exoneração. Cargo comissionado ou cargo em comissão são aqueles destinados ao livre provimento e exoneração, de caráter provisório, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo recair ou não em servidor do Estado. Os cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições percentuais mínimos previstos em lei. Então, por que é livre nomeação e exoneração? Porque pode ser nomeado ou exonerado a qualquer tempo. A posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do servidor do cargo efetivo de que for titular, ressalvados casos de acumulação legal comprovada. O exercício do cargo comissionado por parte do servidor efetivo afasta a possibilidade de usufruir direitos inerentes ao cargo efetivo enquanto nomeado no cargo em comissão. O artigo 11 compete ao governador do Estado prover na forma da lei, com as ressalvas estatuídas na Constituição, os cargos públicos estaduais. Então, quer dizer que quem provém, quem dá provimento é o governador, né? Então ele dá provimento, né, conforme nosso comentário aqui, na Constituição Estadual, no artigo 90, traz esse detalhe. Além de prover e extinguir os cargos públicos do Poder Executivo. Ele provém e ele extingue os cargos, né? Então isso é o quê? Isso é uma competência do governador. Somente ele pode prover o cargo. Aí, os cargos aqui públicos são providos por provimento, né? Como é que ele é preenchido? Por nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Que você pode aqui, ó, para gravar, né, para conseguir associar de forma mais fácil, aí você pode pegar a inicial deles aqui e notar uma palavrinha. Ó, de nomeação pega no, de promoção pro, né, aí fica no, pro, tra, re, a. No, pro, tra, re, a. Ou então faz igual um amigo nosso fez no Facebook.
ele botou no, pro, tra, 3R, A. Aí ficou bacana, ficou fácil de visualizar. Aí aqui a gente vai definir o que é nomeação. Peraí, quanto tempo está dando aí? Ah, tá. Vamos fazer uma coisa aqui, começar a contar a partir de agora aqui, então. 12:16. Vamos lá. Nomeação é a forma de investidor em cargo público que se oficializa com a publicação do correspondente decreto ou portaria e se completa com a posse do exercício. Então, nomeação, a pessoa é nomeada e ela se completa com a posse quando a pessoa começa assina o livro, né, ela recebe o cargo, ela assina o livro. E o exercício é quando ela começa a trabalhar. Promoção. Promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de determinado tempo de serviço. No nosso caso é 5 anos, que a lei traz lá, dependendo do que prevê cada estatuto e regulamento. Transferência. O que é a transferência? Transferência é a mudança do servidor de local de trabalho de uma carreira para outra ou de cargo para outro. Elas serão feitas a pedido do servidor conforme a conveniência do serviço público. Reintegração. Reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado. É o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Então a reintegração, o camarada perdeu o emprego, ele retorna através de um ato administrativo ou de uma ação judicial com trânsito em julgado. Aí nós temos aqui agora a readmissão, né? Readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado ingressa no serviço público, sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada apenas a contagem de tempo de serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Então, readmissão, ele é readmitido, né? Ele é um funcionário que foi demitido ou exonerado, e ele é readmitido, né? Ele retorna. Isso aí geralmente um ato aí do poder público, do governo, né? Não trata aqui de sentença judicial, então ele é diferente da reintegração, que a reintegração ela é o quê? Ela provém de uma sentença judicial ou de um ato administrativo. A reintegração é quando a pessoa retorna, né, aqui sem ser por essas outras maneiras, né, e aqui conta tempo para efeito de aposentadoria, mas ele não tem direito a ressarcimento, né. A reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa ao serviço público, após verificação em processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Então o cara foi aposentado, ele retorna para o serviço público, né, porque a aposentadoria dele foi inválida, ela não preencheu os requisitos para que ela subsistisse. Aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade, né, o funcionário está à disposição, aí ele retorna, né, ele está à disposição aí da secretaria, então ele retorna e começa a atividade, então é o aproveitamento. Então voltando lá, o provimento, que é o preenchimento do cargo, ele pode ocorrer pela nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Não é isso? Então são sete maneiras de você prover um cargo. Artigo 13. Só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Aí aqui nós vamos tratar dos requisitos para que a pessoa possa se tornar um servidor público, né? Os requisitos são os seguintes: ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, haver cumprido as obrigações militares no caso do homem, estar em gozo dos direitos políticos. Direitos políticos, eles são tratados no artigo 14 da Constituição Federal. Ela vai falar que quem é que é obrigado a votar, quem não é obrigado a votar, né? E mais outros detalhes nesse sentido aí. Ter boa conduta, gozar de boa saúde comprovada em inspeção médica, ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargo isolado para os quais não haja essa exigência, ter atendido às condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreiras. No nosso caso aí,
a pessoa, vamos colocar aqui nesse inciso aqui, que pede que determinadas carreiras elas têm questões específicas, requisitos específicos. No nosso caso, existe a necessidade que a pessoa tenha uma aptidão física comprovada em testes físicos para esse fim. Parágrafo único. Não poderá ser investido em cargo inicial de carreira a pessoa contar mais de 40 anos de idade. Está revogado isso aqui, pode cortar. Então, o parágrafo único do artigo 13 pode tirar fora. Aqui nós trouxemos um comentário. Deixa eu ver. Isso aqui é o porquê que o parágrafo único do artigo 13 foi revogado, é porque a lei do Estatuto do Idoso, ela diz que não deve ter diferenciação, né, discriminação, se a carreira não exigir. Na nossa carreira, se a pessoa estiver apta, ela pode estar com 30, 40, 50 anos, que ela tem condição de fazer o concurso público. Da nomeação, capítulo 2. O artigo 14 diz como que a nomeação é feita: em caráter efetivo, em comissão, interinamente e em substituição, né? Ela pode ocorrer de 4 maneiras. Em caráter efetivo, a gente sabe que é como? Através de concurso público, né? Sendo cargo de carreira isolado. A gente diz que o cargo de carreira é aquele que tem progressão A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, né? Ou soldado, cabo, sargento. E o cargo isolado, ele não possui essa condição de progressão ou promoção. Em comissão, quando se tratar de cargo isolado em virtude de lei, cargo em comissão é o cargo de livre nomeação e exoneração. Interinamente, em cargo vago de classe inicial de carreira ou em cargo isolado. Isso aqui já era, isso aqui foi revogado, gente. A gente tratou isso no início. Foi revogado pela lei 3.214 de 1964, que o nosso amigo Emílio trouxe para a gente. Geraldo Emílio. Em substituição do impedimento legal temporário de ocupante de cargo de provimento efetivo em comissão. Essa substituição aqui é o contratado atual, né? Atualmente aí o contratado. Então isso aqui o cara fica substituído, ele substitui ali uma pessoa que substitui um cargo ali, né? Um cargo que deveria ser provido de forma através de concurso público. Então ele substitui de forma temporária. Parágrafo único está revogado pela lei. Artigo 15. A nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de validade é vedada, né? Passou o prazo de validade do concurso, ele não pode ser nomeado. Qual que é o prazo de validade do concurso de agente? 1 ano. Pode prorrogar, porque a Constituição assegura no artigo 37. Inciso 3, inclusive. Dos concursos, a primeira investidura em cargo de carreira em outros que a lei determinar efetuar-se mediante concurso, precedida de inspeção de saúde. Parágrafo único. Os concursos serão de prova subsidiariamente de prova de títulos. Aí, investidura depende de aprovação prévia em concurso de prova de título de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Ressalvadas as nomeações para o cargo comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A prova de título, só um detalhe aqui, gente, não vai cair no concurso, mas é interessante que a gente tenha uma noção ampla de determinados aspectos da lei. A prova de título não pode ter caráter eliminatório, e sim classificatório em decorrência do princípio da igualdade. Um recém-formado normalmente ainda não possui titulação, e o mesmo seria discriminado de forma desarrazoada em concurso se o edital estabelecer caráter eliminatório.
Artigo 17. Os limites de idade para inscrição em concurso e o prazo de validade destes serão fixados de acordo com a natureza das atribuições da carreira ou cargo, na conformidade das leis e regulamentos das instruções respectivas, quando for o caso. Então é o que a gente tratou lá atrás, a questão da limitação de idade, né? Se o concurso não exigir, igual no caso da Polícia Militar, que exige 30 anos, né, que a pessoa tem que estar apta a passar por determinada circunstância onde ela tenha uma capacidade de suportar sol, chuva, né, correr, alguns serviços que na natureza dele exigem uma aptidão diária, né, uma aptidão física ali para determinadas atividades que a pessoa for praticar. O artigo 18, não ficarão sujeitos a limites de idade para a inscrição em concurso e nomeação os ocupantes de cargos efetivos ou funções públicas estaduais. Não, isso aqui depende, esse artigo 18 aqui, ele vai depender da natureza do cargo. Por quê? No caso da PM, por exemplo, o cara que é servidor público não pode fazer concurso para PM se ele tiver mais de 30 anos. Artigo 19. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Gente, só voltando aqui, o artigo 18 aqui, ele diz o quê? Ele diz que o cara que é servidor público, ele não precisa sujeitar-se a limite de idade para fazer concurso para outra área, para outra esfera. Aqui na lei está dizendo isso, então a gente tem que colocar conforme está a lei, né? No concurso, então, vai exigir o que está aqui. Artigo 19. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Ou seja, inscrição em fevereiro, concurso até março, abril, maio, junho, julho. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Até julho tem que celebrar o concurso, porque são 6 meses. Realizado o concurso, será expedido pelo órgão competente o certificado de habilitação. Isso aqui não funciona nem sempre, não é toda a secretaria que expede esse certificado, mas esse certificado ele serve como prova de título, né? O artigo 20, interinidade, foi revogado. Artigo 20, 21 foi revogado, 22 foi revogado. Aí, a interinidade vai... Onde que a gente vai ficar sabendo da interinidade? O artigo 16 da Lei 3.214 de 64. Eu não vou tratar desse artigo não, ele é pequenininho. Eu vou tratar da parte que fala da promoção, né? Mais para frente, quando a gente chegar na promoção, aí a gente vai tratar dos dispositivos da lei que trata da promoção. Estágio probatório. Seção 4, né? Estágio probatório. Artigo 23. O estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso e de 5 anos para os demais casos. Está errado aqui. Agora, todo mundo sabe que o estágio probatório é o período de 3 anos. Né? Por quê? Porque está no artigo 41 da Constituição. Né? Isso aí foi uma emenda de... Aqui não fala não, mas eu acho que foi uma emenda recente aí no governo Fernando Henrique Cardoso. Então agora o período de estágio probatório é 3 anos. Está no Estatuto 2, mas a Constituição é 3. Então parte desse dispositivo está revogada. Parágrafo 1º. No período de estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. A lei da nossa carreira ela vai trazer outros requisitos que vão complementar esses aqui. O estágio probatório é uma obrigação a que deve submeter o servidor público em homenagem ao princípio da eficiência, para demonstrar na prática que tem aptidão para o cargo ao qual foi selecionado em concurso público. E os requisitos são 4, conforme o parágrafo 1º do artigo 23 dessa lei. Então,
Aqui, gente, princípio da eficiência. É só a gente lembrar disso aqui, ó. Os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Onde que está isso aqui? Isso aqui está no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Caput é a cabeça do artigo. Parágrafo 2º. Não ficará sujeito a novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Então, se o cara passou pelo estágio probatório sendo servidor estadual, quando ele tomar posse em outro cargo estadual também, né, então ele não vai estar sujeito ao estágio probatório. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento ao serviço de pessoal, o diretor da repartição do serviço que sirva o funcionário sujeito ao estágio probatório, 4 meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo visto os requisitos enumerados no item de 1 a 4 desse artigo. Então, 4 meses antes da terminação do estágio probatório, o diretor ele informa ao órgão de pessoal sobre o funcionário, né? Sua chefia imediata passa para o diretor lá da repartição, e o diretor da repartição passa para o órgão de pessoal, que no nosso caso é o RH. Então ele vai passar para o RH a situação do funcionário para ver se o funcionário passou pelo estágio probatório ou não, né? Se ele preencheu os requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Em seguida, o órgão de pessoal formulará parecer escrito opinando sobre o merecimento do estagiário em relação a cada um dos requisitos, concluindo a favor ou contra a confirmação, se ele preencheu esses requisitos aqui. Desse parecer se contrário à confirmação, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Então, se der problema, o estagiário tem direito a um recurso no prazo de 5 dias, né? 5 dias para entrar com recurso. Se o despacho do governador for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato. Então, o governador, palavra final. Se ele é a favor, então não há que questionar. O governador tem autonomia para pronunciar a respeito da permanência do funcionário. Artigo 7. A apuração dos requisitos que trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período de estágio. Então, aqui, né, por isso que são 4 meses antes, justamente nesse sentido aqui. As avaliações aqui eu coloquei embaixo que elas são realizadas no período de 10 meses uma da outra. Substituição. Haverá substituição no impedimento do cargo do ocupante de cargo isolado. Cargo isolado a gente sabe que é aquele cargo que não tem promoção, não tem progressão. De provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo é através de concurso público. Comissão é o cargo de chefia, é o cargo comissionado. E de função gratificada. Função gratificada está descrito no artigo 37 da Constituição Federal, e essa função gratificada ela vai tratar daquele servidor público efetivo que recebe uma gratificação para exercer uma atividade, ter uma atribuição, uma responsabilidade a mais do que as suas atribuições descritas em lei. Substituição será automática ou dependerá de ato da administração. A substituição automática será gratuita, quando porém exceder 30 dias será remunerada por todo o período. Então, menos de 30 dias não tem remuneração, mais de 30 dias vai ser remunerada. A substituição remunerada dependerá de ato da autoridade competente para nomear ou designar. O substituto perderá durante o tempo da substituição o vencimento ou remuneração do cargo que for ocupante efetivo, salvo no caso de função gratificada e opção. Então, o servidor público, se ele tiver substituído, se ele substitui um outro cargo, ele perde a sua remuneração naquele período, né? Aí com exceção de função gratificada e no caso de opção, né?
Promoção, artigo 26, está revogado. Artigo 26 ao 43, né? É isso aqui que está dizendo a lei 3.214 de 64. Então, aqui vamos bater aqui rapidinho. Promoção no artigo 26 dessa lei vai falar como é que ela vai funcionar. Ó, promoção e elevação do funcionário à classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes. Então está trazendo aqui a identificação, o conceito do que é promoção. As promoções serão feitas alternadamente, por antiguidade e merecimento, na seguinte proporção. Inciso 1. A metade das vagas será preenchida segundo o critério de antiguidade. Inciso 2. A outra metade será preenchida pelo critério de merecimento. Né? Então vamos colocar aí 10 vagas, 5 pelo critério de antiguidade, 5 pelo critério do merecimento. Artigo 27. Não, parágrafo 2º. O merecimento poderá ser apurado por meio de prova prática ou prova ou prática oral, ou, quando se trate de cargo para cujo exercício seja indispensável, a apresentação de diploma de curso superior por meio de títulos. No nosso caso, aplica-se aqui a apresentação do diploma. Artigo 27. A promoção por antiguidade recairá no funcionário mais antigo na classe. Parágrafo 1º. A antiguidade de classe será determinada pelo tempo de efetivo exercício do funcionário na classe a que pertencer. Parágrafo 2º. Nos casos em que tiver havido fusão de classe, na forma do anexo 2, o funcionário contará na nova classe também a antiguidade que trouxer da anterior. Fusão de classe, vamos colocar aqui. Na Polícia Civil aconteceu isso. Tinha o carcereiro e o detetive. Aí eles transformaram em agente de polícia. Então, o carcereiro ele traz aquele tempo anterior para fins de promoção. Entendeu? No caso do parágrafo anterior, serão promovidos em primeiro lugar os funcionários que eram ocupantes de cargo classe superior, observados o mesmo critério em ordem decrescente. Então, aqui o que vai acontecer? Tinha um detetive e tinha um carcereiro. O carcereiro, salvo me engano, ensino fundamental, o detetive ensino médio. Então, o detetive, prioridade de promoção. Funcionário transferido ex officio contará na nova classe o tempo de serviço da classe de origem. Então, o funcionário transferido ex officio é aquele que foi transferido sem pedir, né? A administração transferiu ele sem consultá-lo. Publicação no primeiro semestre de cada ano, os atos de promoção às vagas apuradas até o dia 31 de dezembro. A luz está acesa, né? Então a idade aí tá boa. Então aqui quando é que ocorre a publicação, né? Primeiro semestre de cada ano. Artigo 29. Somente poderá concorrer à promoção funcionário que voltar pelo menos 730 dias de efetivo exercício na classe. Eu acho que o interstício nosso é esse também. Claro, 5 anos básico, mas se não tiver ninguém, 730 dias. Quando o número de candidatos for inferior ao número de vagas existentes, poderão concorrer à promoção funcionário contrário pelo menos 365 dias de efetivo exercício na classe. Contagem do prazo de cogito artigo para efeito de promoção, no caso do ocupante de cargo isolado, passará a integrar a série de classes. Nos termos da anexo, será feita a partir dessa lei. Continua em vigor, parágrafo 2º do artigo 2. Dá-se preferência para a promoção por merecimento dos termos do regulamento ao candidato aprovado em concurso realizado, provido ou reconhecido pelo Instituto da Administração Pública. Parágrafo único. No caso de empate entre candidatos possuidores de certificado de conclusão do curso, dá-se ao desempate a favor do mais bem classificado nesse curso. Para efeito de apuração da antiguidade de classe, serão considerados efetivo exercício de afastamento. Aqui o que aconteceu, que foi a troca, aqui foi o seguinte, que na lei antiga falava que haveria diferenciação no caso do funcionário que fosse casado ou solteiro, que tivesse filho, ele tinha prioridade sobre, quer dizer, a pessoa que gastava mais na família, né, vamos supor, o cara solteiro, o casado gasta mais, né, tem uma renda que ela é mais comprometida. E no caso de dois casados, o casado que tivesse filho. Então isso aí tudo foi por água abaixo.
Isso aí foi revogado. Agora aqui é o seguinte, quem tiver uma colocação melhor no curso, funcionário tiver à disposição de órgão integrante da administração centralizada estadual, não pode concorrer, né? O funcionário não efetivo também, funcionário que no BN houver sofrido penalidade de suspensão por mais de 6 meses, destituição de cargo ou função houver faltado de serviço mais de 20 dias, ressalvado disposto no artigo 31. Então esse funcionário aqui não pode concorrer à promoção. Então aqui a gente mantém a lei de promoção, quer dizer, a lei que modificou a promoção, né? Então a gente pula aqui agora e vai para o artigo 44 da transferência. Transferência. Funcionário pode ser transferido de uma para outra carreira, de um cargo isolado de provimento efetivo que exija concurso para outro de carreira. Então de uma para outra carreira, o cara era carcereiro, o cara passa a ser agente de polícia, né? Então, de um cargo isolado de provimento efetivo que exija concurso para outro de carreira. Então, isso aqui é quando a lei modifica, né? O cara é agente ASP 1, aí ele cria lá ASP 1A, ASP 1B, aí acontece a transferência de cargo de carreira para outro isolado de provimento efetivo, de cargo isolado de provimento efetivo para outro da mesma natureza. Artigo 45. As transferências de qualquer natureza serão feitas a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço ou ex officio, respeitada sempre a habilitação profissional. Ou o serviço tem a necessidade de acontecer a transferência, ou ex officio, através de interesse do administrador de tomar aquela decisão sem perguntar ao servidor público. Respeitada a habilitação profissional. A transferência pedido para o cargo de carreira só poderá ser feita para a vaga que tenha de ser provida mediante promoção por merecimento. As transferências para o cargo de carreira não poderão exceder de 1/3 dos cargos de cada classe, e só poderão ser efetuadas no mês seguinte ao final para as promoções. A transferência só poderá ser feita para o cargo do mesmo padrão de vencimento ou igual remuneração, salvo nos casos dos itens 3 e 4 do artigo 44, quando a transferência pedida poderá dar-se para o cargo de padrão de vencimento inferior. Artigo 47. A transferência ex officio, no interesse da administração, será feita mediante proposta do secretário de Estado ou chefe do departamento autônomo. O interstício para a transferência será de 365 dias na classe no cargo isolado. Transferências poderão ser de duas maneiras, ex officio ou por solicitação do servidor. No caso aqui, o artigo 49 trata da permuta. Permuta é a troca, né? Permuta já é um conceito antigo e vem de quando as pessoas realizavam a troca de um produto por outro. Então, por exemplo, pode deixar barulhar aqui, por exemplo, uma pessoa antigamente ela trocava uma cabra por um bode, um litro de leite por um pacote de açúcar. Então isso era permuta, né? E no nosso caso é a troca também. A transferência e a remoção por permuta serão processadas a pedido escrito de ambos os interessados, de acordo com o prescrito do capítulo 4 desse título. E no 3. Tratando de permuta de titulares de cargo isolado, não será obrigatória a instituição do artigo 46. Então, essa permuta ela acontece uma troca entre os servidores públicos, não é isso? O servidor, pedido escrito de ambos os interessados, beleza. Agora a reintegração. Vamos bater a reintegração. Recebi uma mensagem aqui. Beleza. Recebi uma mensagem aqui.
A reintegração decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada